O Salmo 103, versículo 1 e 2 diz: Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Louvado seja Deus, amados. Nós estamos aqui, nesta noite, reunidos, como o presbítero Mário falou há poucos instantes, é um grande privilégio, né? Nós estamos aqui reunidos nesta noite, louvando, adorando esse maravilhoso Deus, enquanto tantos estão aí, na perdição, tantas vidas nesses dias, desta festa da carne chamada Carnaval, muitas vidas serão ceifadas. E Deus, graças a Deus, tem nos trazido aqui para nós compartilharmos da sua palavra e estarmos o adorando assim como Ele tem nos chamado. Eu louvo a Deus, amados irmãos, e faço como salmista: louvado seja Deus que me tirou do poço da perdição e me trouxe para a verdadeira luz. É maravilhoso nós estarmos cultuando e adorando a este Deus maravilhoso. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no texto de Gênesis capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 11. Gênesis capítulo 15. Eu convido a igreja a se colocar de pé, onde estarei lendo o texto pelo qual está inserida a nossa mensagem nesta noite. Nos diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 15, do versículo 1 ao versículo 11. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Amém. Podeis sentar, amados. Meus amados irmãos e amigos, quando nós olhamos para as Escrituras elas estão repletas de promessas de Deus, promessas espirituais, principalmente para o povo que Deus chama para ter comunhão, e um povo que Deus o reconcilia por intermédio da sua palavra.
Deus, amados irmãos, tem promessas para cada um de nós, pois Deus nos criou para assim o glorificarmos. E essas promessas de Deus são garantidas para as nossas vidas e elas não deixarão de se cumprir na minha e na sua vida. É interessante que, sabendo destas verdades, quando nós sabemos que temos algo para receber, nós corremos atrás deste algo ou destas coisas que temos direitos de receber. Na vida espiritual também, devemos também fazer o mesmo, buscando as promessas que Deus tem para nós, o seu povo, que somos um povo reconciliados com Deus. E Deus está chamando tanto aqueles que já têm, Deus fez uma aliança com eles, para desfrutarem destas promessas, porém, muitas vezes nós não estamos desfrutando como Deus requer que desfrutemos destas promessas. E Deus também está chamando aqueles que não foram também ainda reconciliados, pois Deus manda que preguemos o Evangelho a toda criatura, e Deus está chamando filhos e filhas para desfrutarem destas promessas. Olhando aqui o texto, amados irmãos, Abraão tinha uma promessa para a sua vida de ter um filho. Além disso, ele recebeu do Senhor a garantia para a sua vida de que Deus o abençoaria por todos os lugares onde ele assim estivesse. Mas até então, aqui no capítulo 15, Abraão se mostrava ainda duvidoso por não ter tido ainda um sinal das promessas que Deus assim o fizera. Por isso, aqui no texto que nós lemos, ele apresentou suas dúvidas e seus temores, lamentando, dizendo que um empregado nascido na sua casa é que seria o seu herdeiro. Está aí no versículo 2 e o versículo 3, como diz o seguinte: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Em outras palavras, amados irmãos, Abraão ainda mostrava-se aqui duvidoso, por não ter ainda um sinal nítido das promessas que Deus assim o fizera. Se você olhar aí no capítulo 12, Deus chama Abraão com 75 anos de idade, um idólatra em Ur dos caldeus, para assim ter comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Está em Gênesis capítulo 12, né? Quando Deus faz a promessa, no versículo 1 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aí quando chega aqui no versículo 4, para nós ganharmos tempo, diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então Deus chama Abraão com 75 anos, acompanhado do seu sobrinho Ló, e a promessa de Deus, quando nós chegamos aqui no capítulo 15, Abraão está certamente duvidoso
se Deus verdadeiramente cumpriria a promessa que fizera quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus. Mas a Bíblia, ela é maravilhosa. Quando chegamos no capítulo 21, aqui de Gênesis mesmo, a Bíblia mostra que Deus cumpriu a sua palavra, que prometera a Abrão que ele seria pai, mesmo em idade avançada, tanto ele como a sua esposa Sara, que diz assim, Gênesis 21, versículo 5, que diz assim: tinha Abrão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então Deus, após 25 anos, Deus confirma a promessa para Abrão. Então, amados irmãos, o que eu quero compartilhar com todos que se encontram aqui nesta noite? Vamos aprender com o exemplo de Abraão. A nossa mensagem desta noite tem como título o seguinte: recebendo as promessas espirituais de Deus para as nossas vidas. E como é que recebemos as promessas de Deus? Em primeiro lugar, veja aí o versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis, o texto que nós lemos. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ou seja, recebemos as promessas espirituais de Deus, primeiramente, quando nós ouvimos a voz de Deus. Para recebermos, amados irmãos, as promessas de Deus, é necessário que nós venhamos o quê? Ouvir o quê? A sua voz. Seria impossível receber algo de quem você não conhece, não ouve e não confia. Mas no primeiro versículo aqui desse texto, o Senhor garantiu a Abrão 3 coisas maravilhosas em que Abrão podia confiar no Senhor e nas promessas espirituais pelas quais o Senhor tinha para Abrão. Veja o que é que diz a continuação do versículo 1. Eu vou voltar novamente, todo o versículo 1 de Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e lhe disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, para recebermos as promessas de Deus, temos que ouvir a voz de Deus. E aqui Deus fala 3 coisas maravilhosas para Abrão. Primeiro, Deus diz que Abrão poderia ficar seguro, que Abrão teria a proteção de Deus e que Abrão seria recompensado. Deus diz: não temas, Abrão. Isso nos traz segurança. Eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou o teu protetor, e teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, você, Abrão, além de estar seguro em minhas mãos, além de você ter a minha proteção, teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, quando Abrão sentiu esta confiança que receberia essas promessas, sua vida aqui, a partir do capítulo 15, vai mudar e vai passar a viver agora com segurança naquilo que Deus havia lhe prometido. E ainda seria recompensado lá no final. E uma coisa maravilhosa, amados irmãos, é que Abrão aqui não era qualquer um que Deus vinha e falava por meio de visões, ou por sonho, ou por qualquer outra forma que Deus falava na antiga aliança. Abrão tinha intimidade com Deus. Ele tinha a capacidade de saber que era Deus que estava falando com ele. É tanto
que no versículo 4, Deus vai responder a ele logo de prontidão, quando ele ainda está em dúvida, achando que o Damasceno Eliezer, nascido em sua casa, era que seria o seu herdeiro. Mas no versículo 4 diz: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Amados irmãos, o que isso tem a nos ensinar? Amados, para ouvirmos a voz de Deus, nós temos que ter intimidade com Deus, temos que ter comunhão com Deus. Eu pergunto, amados irmãos, você que está aqui nesta noite, a ouvir a palavra de Deus, será que Deus está dando a você a capacidade, o discernimento de saber a vontade de Deus para a sua vida? Quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos reconciliados com Deus, Deus vai dar o quê? O entendimento para que venhamos o quê? Compreender o que Ele está falando conosco. E quando Deus fala conosco, naturalmente, amados irmãos, nós iremos falar com Ele em oração. Ou seja, hoje, a Bíblia diz que Deus antigamente falou de várias formas e de várias maneiras, mas hoje Deus nos fala por intermédio da sua palavra, que é Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habita no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Deus está falando conosco por intermédio da sua palavra, e a palavra de Deus encarnada é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Aí eu pergunto, será que você está tendo discernimento que Jesus está falando com você, que Jesus deseja ter comunhão com você, que você tenha intimidade com Deus, se reconcilie com Deus cada vez mais, lançando fora tudo aquilo que não glorifica a Deus, uma vida santificada, para que você possa discernir e ter intimidade com Deus e saber o que Deus nos fala diariamente por intermédio da sua palavra? Será que todos nós, amados irmãos, temos a intimidade de Abraão, de discernir o que Deus está falando conosco? Precisamos, amados irmãos, ouvir. Preste atenção, Abraão ouviu e depois falou com Deus. Hoje é a mesma coisa, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Se Deus falou, nos dando o entendimento, a capacidade de entendermos a sua vontade, nós devemos o quê? Orar, conversar com Ele, como Abraão também conversou. Porque orar é ter intimidade com Deus, é conversar com Deus. Deus fala pela sua palavra comigo e eu oro, eu converso com Deus para saber, para buscar a vontade de Deus para a minha vida. Então, em primeiro lugar, amados irmãos, a primeira coisa que devemos fazer para recebermos as promessas espirituais de Deus para as nossas vidas é estarmos ouvindo a voz de Deus. Fazemos como Samuel, fala que teu servo ouve. Você quer receber as promessas de Deus? Ouça a voz de Deus e ore para Deus, pedindo a capacidade de entender o que Ele está nos falando. Então, em primeiro lugar, recebemos as promessas de Deus, as promessas espirituais de Deus, quando ouvimos a sua voz. Mas também, em segundo lugar, versículo 5 do texto que nós lemos, do capítulo 15 de Gênesis: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, amados irmãos, nós recebemos as promessas de Deus quando saímos fora da nossa tenda. Deus o conduziu para fora. Abraão estava
numa tenda. E o Senhor diz: Abraão, venha cá, saia da sua tenda e eu vou te mostrar uma coisa. Abraão precisava, assim, aliviar sua mente, respirar um pouco, porque ele estava muito ansioso. E o que é isso, amados irmãos? O que pode representar a tenda, fazendo uma aplicação para as nossas vidas? A tenda representa, amados irmãos, ou pode representar o meio em que vivemos. Do mesmo modo que Abraão, nós também precisamos sair das nossas tendas. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos também sair do nosso isolamento para contemplarmos as possibilidades das promessas de Deus para as nossas vidas. Porque muitos cristãos não desfrutam das promessas espirituais de Deus para as suas vidas, porque estão nas suas tendas, no comodismo, no isolamento. Criam o seu mundo e querem viver isolado. Devemos sair para das nossas tendas, como Deus mostrou a Abraão. Saia em direção ao seu próximo, para ver que existem pessoas com mais dificuldades do que você. Quando Deus, lá no capítulo 12, volta aí um pouco. O versículo 2 diz, de Gênesis 12: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha o que Deus disse: sê tu o quê? Uma bênção. E aqui no capítulo 15 Deus diz: saia da sua tenda, Abraão, que eu vou mostrar algumas coisas a você. Deixe o seu comodismo. Eu disse a você, você seria abençoado, eu seria o teu escudo, eu seria o seu protetor, você receberia um galardão enorme, mas você foi chamado para ser uma bênção para as outras pessoas. Saiamos da nossa tenda, amados irmãos. Você que já é um cristão, ou uma mulher cristã, saiamos do comodismo. Nós fomos chamados para sermos bênçãos para as outras pessoas. Vamos em busca do nosso próximo. E aqui eu vou dar alguns conselhos a você. E eu estava olhando na programação da nossa igreja. Todos os dias nós temos trabalhos na nossa igreja. Você não sai da sua tenda se você não quiser. Nós temos oração no domingo pela manhã, logo cedo, oração matutina, 6 horas da manhã. Temos o evangelismo lá na FAP, de 9h30 até 11 horas. Na terça-feira pela tarde, temos o culto da União Auxiliadora aqui à tarde. À noite, temos o trabalho de evangelismo lá no Sítio Mônica. Na quarta-feira, temos estudo bíblico doutrinário aqui na igreja. Na quinta-feira pela manhã, temos o culto matutino também às 6 horas da manhã. Na quinta à noite ainda, temos a entrega do sopão que fazemos ali na casa de apoio. Na sexta-feira, nós temos culto de oração. No sábado pela manhã, temos culto matutino novamente. No sábado à noite, às vezes temos a programação dos jovens, da UAF e tantas outras programações que possam assim surgir. No domingo pela manhã, temos escola bíblica dominical. No domingo à noite, temos culto de louvor e adoração. Então, saiamos da nossa tenda, participe dos trabalhos da igreja, para que você desfrute das promessas espirituais que Deus tem para a sua vida. Não fique no comodismo. Deus nos chamou para sermos uma bênção para as outras nações, para aqueles que não conhecem a Deus. E eu digo uma coisa:
Vá fazer uma visita a um hospital, vá para um asilo, vá até para um presídio, para uma creche ou qualquer outro lugar. Aí você vai perceber que há muitas pessoas mais necessitadas do que você, e você vai compreender como você tem sido abençoado por Deus e você está vivendo no comodismo na sua tenda, trancado entre quatro paredes. Faça uma visita, vá no hospital, vá no asilo, vá numa creche, vá no presídio. E não fique murmurando apenas dentro de casa, dizendo que as coisas estão ruins, porque isso não vai resolver nada. Saiamos do comodismo. Abraão recebeu a promessa quando ouviu a voz de Deus. Mas Deus disse também: saia da tenda, Abraão. Ou seja, você está trancado dentro de uma tenda. Saia de si mesmo e busque as promessas espirituais de Deus para a sua vida, para que você continue desfrutando daquilo que Deus tem para mim e tem para você. Saia da sua tenda. E ainda ele diz: olha para os céus. O que isso tem a nos ensinar? O versículo 5, a parte B. Recebemos nossas promessas também espirituais quando olhamos também para os céus. Deus mandou olhar. Olha que ensinamento simples que Deus: saia da sua tenda, Abraão, e agora olhe para os céus. Por que Deus manda que Abraão olhe para os céus? Olhe para cima e contemple o céu. Ou seja, ele precisava parar de olhar apenas para a sua vida, os seus problemas, mas que ele olhasse para os céus e olhasse a oportunidade que Deus lhe estava dando de ser bênção entre todas as nações. Você tem ser uma testemunha viva de Deus aqui na terra. Olhe para os céus, tire os olhos de si mesmo, Abraão, e olhe para os céus. Olhe para mim, olhe para a promessa que eu estou lhe fazendo. Ou seja, isso representa, ao olharmos para os céus, olhamos para o alto, onde o Senhor habita. E Deus tem promessas maravilhosas para as nossas vidas. Por isso que Jesus diz, quando nós olhamos unicamente para Deus, Ele disse: tudo quanto eu pedides em oração, crendo, recebereis. Significa que tudo o que precisamos, Deus tem para nos dar. Ele vai nos dar o necessário para continuarmos assim, contemplando o seu poder e desfrutando das suas promessas espirituais para as nossas vidas. Ou seja, olhando para o céu, parece que o céu é infinito, porque nós somos limitados, mostrando-nos que o quê? Para Deus não há limites para o poder de Deus em nossas vidas. Deus pode agir em nós e por meio de nós, conforme a vontade dEle. Comece a olhar para cima e veja que Deus está agindo em sua vida. Eu pergunto a todos quantos estão aqui, amados irmãos: você tem olhado para os céus e tem contemplado o quanto Deus tem agido em sua vida? Se você se diz um cristão, se você ainda continua na sua tenda, Deus está mandando você sair da sua tenda. Olhe para os céus, olhe o que eu já fiz por você, saia, olhe para os céus. Eu quero que você seja uma bênção para todas as nações. Você continua olhando ainda para as coisas daqui de baixo? Ou para as coisas lá do alto, como diz o apóstolo Paulo, onde está a nossa pátria? Levante a cabeça, saia da sua tenda
e veja o que Deus tem para você e para a sua família. Não fique apenas olhando para as coisas terrenas, porque elas são passageiras. O tempo vai passar, você vai envelhecer. Deus tem lhe dado a oportunidade de estar chamando você em pleno vigor, na sua juventude, na sua fase adulta. E muitas vezes, talvez você vá usar de desculpa lá no final e dizer, quando estiver já velho: se eu fosse mais novo, eu iria me dedicar mais à obra de Deus. Nunca! Se você não se dedicar enquanto você é moço, enquanto você for velho, aí é que você não vai se dedicar. Sabe por quê? Quem é fiel no pouco, também será fiel também no muito. Deus tem nos chamado, jovens, adultos, idosos, para desfrutarmos das promessas que Deus tem para cada um de nós individualmente. E ainda o versículo 5, a parte C, ele diz: conta as estrelas, se é que o podes. Ou seja, recebemos as promessas de Deus quando passamos a contar as estrelas. Que coisa estranha, né? Parece que Deus estava até brincando com Abraão. Conta as estrelas, Abraão. Quem é que pode contar todas as estrelas? Se você já tentou contar as estrelas, eu creio que você vai ficar meio embaçado, porque é uma imensidão, é uma experiência interessante. E sabe por que Deus manda que Abraão comece a contar as estrelas? Precisamos fazer isso de vez em quando, para ver as nossas limitações diante da grandeza desse maravilhoso Deus. Conta as estrelas e veja quão limitado você é. Mas esse grande Deus, que criou todas as coisas para a sua glória, é que nos chama para termos intimidade e desfrutarmos das suas promessas espirituais para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, amados irmãos, quando nós reconhecemos as nossas limitações diante da grandeza e do poder de Deus, é isso que Paulo fala em Efésios: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes nós queremos limitar a Deus, mas Deus não tem limites. Deus faz tudo como quer, como lhe apraz, conforme o seu poder. E quando nós nos colocamos, nos vemos dentro das nossas limitações e descansamos diante da grandeza e do poder desse maravilhoso Deus, aí Deus vem, intervém e faz muito mais, infinitamente, mais do que pedimos ou daquilo que nós pensamos. Ou seja, amados irmãos, devemos contar estrelas. Feche os olhos, imagine os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer nos usar, e muitas vezes nós ficamos nas nossas tendas, no nosso comodismo, e não desfrutamos daquilo que verdadeiramente Deus quer que desfrutemos enquanto aqui estivermos. E certamente, se você está ouvindo, se você já está entendendo a mensagem do Senhor, é porque Deus vai firmar uma aliança com você, ou já firmou com você, e quer nos usar para sermos uma bênção para a glória dele. Abraão era um idólatra. O dos caldeus era um povo, era uma nação idólatra. E Deus tem chamado pessoas idólatras e transformado em filhos e filhas de Deus, para se tornarem verdadeiros servos e servas de Deus. Ou seja, comece a contemplar ou até sonhar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Recebemos as promessas de Deus quando passamos a contar as estrelas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus em primeiro lugar,
Quando Deus nos chama para sairmos da tenda da nossa acomodação, do nosso comodismo, do nosso mundo em que nós criamos, achando que o nosso mundo vai ser sempre aquele, toda a nossa vida. Manda que olhemos para o céu, para que descansemos no poder do Altíssimo. Manda que contemos as estrelas, para ver a nossa limitação. Mas também, em quinto lugar, recebemos as promessas de Deus. Está aí no versículo de número 6. Quando Deus fala tudo isso para Abrão, diz o texto aqui: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abrão estava duvidoso, e Deus logo de imediato vem lhe dar uma resposta. Ele ouviu a palavra de Deus, Deus falou com ele, e de repente Abrão orou a Deus, conversou com Deus, dizendo que o Damasceno é que seria o seu herdeiro, e Deus: não vai ser, você vai sair de você, do seu ventre e da sua esposa, um herdeiro. Não vai ser ele. Aí Abraão creu na promessa do Senhor, e isto foi-lhe imputado por justiça. Ou seja, recebemos as promessas espirituais de Deus quando cremos nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Quando Abraão começou a ouvir a voz de Deus, saiu de si mesmo, saiu da sua tenda, começou a olhar para o céu, contar as estrelas, e aí ele começou a crer no poder de Deus sobre a sua vida. A fé não pode ser apenas um consentimento mental. Precisa ser muito mais do que isso. Fé é um verbo que expressa ação. Então a fé precisa ter atitudes concretas, que você possui a fé verdadeira. Porque a fé sem obras, diz as Escrituras, ela é morta. Por isso Abraão começou a viver pela fé. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que possuem a verdadeira fé no Deus Altíssimo, Paulo diz em Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. Devemos viver por fé. Tenhamos atitudes que concordem com a fé que nós declaramos que temos. Abraão aqui, olha, Deus prometeu um herdeiro. Abraão creu, depois que Deus vem e tira as suas dúvidas. Mas essa promessa só veio ser concretizada depois de 25 anos. Abraão não estava vendo a concretização da promessa, mas só depois de muitos anos é que Deus veio cumprir na vida de Abraão e na vida de Sara. Ou seja, fé é a certeza das coisas que se creem, das coisas que não se veem, daquelas que se esperam. Abraão esperava isso. Era o que mais Abraão aspirava. Era a promessa que Deus tinha de ele ter um verdadeiro herdeiro, sangue do seu sangue e sangue também da sua esposa. Às vezes, amados irmãos, ficamos tão sufocados com tantas coisas que sufocam ou tentam sufocar a nossa fé, que temos dificuldades de enxergar uma possibilidade de solução para tantas coisas. Porque muitas vezes nós limitamos Deus, e muitas coisas que no mundo, no contexto em que nós vivemos, nós sufocamos a verdadeira fé que é concedida ao povo chamado povo de Deus. Para Deus não há impossíveis. Tudo é possível para Deus. Às vezes, amados irmãos, nós achamos que é tão difícil uma pessoa, um ente querido seu, tão próximo, entregar a sua vida a Jesus.
mas apenas testemunho. Declara essa fé, viva na esperança que Deus pode transformá-lo. Descansa em Deus, descansa no poder de Deus. Veja que você não tem capacidade de convencer ninguém, só Deus é quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é a pessoa do Espírito Santo. Devemos desfrutar, ser bênção para todas as nações. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você crê na promessa de Deus para a sua vida? Nós devemos crer no aquilo que é impossível para os homens, tudo é possível para Deus. Devemos viver o que cremos e termos atitude da verdadeira fé, e assim seremos justificados por Deus. Abraão creu e isto foi-lhe imputado por justiça. A mesma coisa nos nossos dias, quando nós cremos no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiamos unicamente naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e entregamos toda a nossa vida a Ele, a fé que nós cremos vai ser imputado como justiça em nossas vidas, porque não confiamos em nós mesmos, mas confiamos naquele que veio, que morreu por nós, se sacrificou por nós, e por meio dele é que nós agora viveremos. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados por Deus, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos justificados por aquilo que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário. O que é ser justificado? É ser cancelado todo escrito de dívida. Todos os nossos pecados são cancelados, porque Cristo carregou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Tem promessa mais maravilhosa do que essa, amados irmãos? Vamos desfrutar, amados irmãos, dessas promessas de Deus aqui nessa vida que estamos peregrinando, como forasteiros que somos. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Mas também, em sexto lugar, versículo 8 e versículo 10, que diz assim: perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? De possuí-la o quê? A promessa que tu está me fazendo. Aí Deus vai lhe responder no versículo 9 e no versículo 10. Olha o que é que Deus diz. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Ou seja, recebemos as promessas de Deus, em sexto lugar, quando oferecemos o melhor para Deus. Abraão chega aqui e diz: mas Senhor, como saberei que hei de possuir essa promessa que tu está me fazendo? E Deus manda que ele faça o quê? Um sacrifício, uma oferta a Deus. Ou seja, recebemos as promessas espirituais de Deus quando oferecemos o nosso melhor para Deus. Abraão ofereceu aqui, quando Deus falou com ele, o melhor que ele tinha para Deus, uma oferta para Deus. Quando Abraão pediu um sinal a Deus de que receberia a promessa, Deus lhe garantiu que aceitaria uma oferta de suas mãos como um sinal. Então Abraão ofereceu um sacrifício ao Senhor de acordo com como Deus lhe pediu. Ele foi obediente e não achou difícil oferecer o seu melhor
para Deus. Muitas pessoas, aqui vem uma aplicação, amados irmãos. Muitas pessoas, até cristãs, querem receber de Deus o melhor, mas não estão dispostas a oferecer nada do seu melhor para Deus. A mão que não abre para doar, não está aberta para receber. É preciso, amados irmãos, aprendermos a entregar o nosso melhor para o Senhor. Como que receberemos o melhor vindo das suas mãos? Por isso, Abraão, ele levantou um altar, sacrificou ao Senhor, obedientemente. Por isso que lá em 2 Samuel 15, 22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas como Deus pediu que Abraão fizesse, em obediência a Deus, Abraão fez um sacrifício conforme a vontade de Deus. E aqui, amados irmãos, vamos fazer uma aplicação. Às vezes tem pessoas que pedem, numa crise que nós estamos vivendo, pedem um emprego a Deus, mas depois não estão dispostas nem a ofertar, nem a dizimar a esse Deus que lhe dá um emprego para que você tire seu sustento. Avareza, que a Bíblia chama de idolatria. Quantas pessoas, muitas vezes estão desempregadas, vêm para o culto de oração, pede a Deus, a igreja clama a Deus, Deus lhe concede um emprego, ou qualquer outra coisa, meio de sobrevivência, e depois que encontra esse emprego, que está trabalhando, dá as costas para a igreja, não vem glorificar a Deus, nem ofertar, nem dizimar aquilo que Deus está lhe dando. Ingratidão. Quantas pessoas querem receber de Deus, mas não estão dispostas a orar, a clamar a Deus, se prostrar, se humilhar diante de Deus, querem receber, querem vir tudo pronto. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, você espera receber sempre o melhor de Deus? E eu pergunto a você, o que é que você tem oferecido de bom para Deus? Você tem oferecido o melhor da sua vida para Deus? Ou você continua na sua tenda, no seu comodismo, esperando só receber de Deus? E você fica por um canto, pelo outro, murmurando, falando da igreja, que a igreja é isso, que os irmãos são aquilo, fica vendo coisa onde não existe coisa, fica colocando 1001 desculpas, dizendo que as coisas estão ruins, e quando é que vai melhorar? Será que você está falando, murmurando, vai dar jeito? Não vai resolver nada. Vá se envolver na obra, dê o melhor que você tem para Deus, dê a sua vida, o seu tempo. Quanto você tem gastado de oração na presença de Deus? Quanto tempo você tem gastado na meditação da palavra de Deus? Quanto tempo você tem desenvolvido a função que Deus tem lhe dado na igreja? Porque Deus chama cada um dos seus servos e das suas servas. É para trabalhar. É tanto que Deus chama de servos e servas de Deus. Nós somos chamados para servir ao Deus Altíssimo. E a cada um de nós, Ele nos dá uma função na sua igreja. Quantas pessoas têm dificuldade de discernir a voz de Deus, a vontade de Deus na sua vida? Sabe o que é isso? É falta de comunhão, falta de intimidade com Deus, falta de oração, falta de meditação na palavra de Deus e tantas outras coisas. Aí culpa o pastor? Aquela pregação foi chata. Culpa
os irmãos, os trabalhos são na igreja, começa a ver defeito nenhum em outro. Mas nós fomos chamados para trabalhar, nós somos chamados para servir. Você tem oferecido o melhor para Deus? Deus merece sempre o melhor das nossas vidas. A quem você está dando o melhor da sua vida? Será que é para o seu filho? Será que é para a sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa e tantas outras coisas? E você tem esquecido do principal, que é a Deus? Deus merece sempre o melhor das nossas vidas. Deus não aceita ficar em segundo plano. A minha honra e a minha glória, diz o Senhor, eu não dividirei com ninguém. Ou eu sou o primeiro na sua vida, mas o segundo eu não serei. E sétimo e último lugar, versículo 11: aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Recebemos as promessas de Deus quando espantamos as aves de rapinas naquilo que estamos dedicando de melhor para o Senhor. Quando tudo estava pronto aqui, as aves de rapinas começaram a atrapalhar a oferta de Abraão ao Senhor. Mas Abraão não aceitou, expulsava aquelas aves de rapina que estavam impedindo que ele oferecesse a sua oferta e recebesse o melhor de Deus para a sua vida. E quantas vezes, amados irmãos, nós, eu ou você, estamos oferecendo o melhor que temos para Deus, e as aves de rapina ficam bicando, querendo dizer que nós não estamos concedendo o melhor de nossas vidas para Deus. Isso não presta, não pode ser assim, não seja aquilo, não faça assim, está errado. Mas muitas vezes nós não movemos uma palha. E muitas pessoas têm sido usadas no meio da igreja para tentar impedir o avanço da igreja de Deus. É quando a igreja começa um trabalho, chega um e diz: isso não vai dar certo. Chega outro: mas aquilo não presta. Chega outro: será que vai dar certo? Rapaz, eu não sei. Mas pode olhar, essas pessoas que mais criticam são as que menos se envolvem. E muitas vezes, amados irmãos, mas a palavra de Deus nos ensina, você está fazendo, você está dando o melhor de Deus, está dando o melhor a Deus da sua vida? Continue fazendo isso. Por isso que a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas podem ser usadas pelo diabo dentro da igreja para tentar impedir que você sempre dê o melhor da sua vida para Deus. Vou dar um exemplo bem claro. Os irmãos lembram quando Jesus Cristo disse que ele teria que ser entregue, de ser crucificado? O que foi que Pedro disse? De modo nenhum, Senhor. Tu vai passar por isso. Se possível for, eu vou morrer até por ti, lá na cruz. E o que foi que Jesus respondeu para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão criticando, que estão falando, mas não estão cogitando as coisas de Deus, estão cogitando apenas as coisas dos homens. Estão tentando impedir o avanço da obra de Deus no meio do povo de Deus. Vida cristã, amados irmãos, é fé em ação. Fé sem atitude, Deus não quer ver isso. Deus quer que nós nos lancemos em suas mãos, nos doemos para Ele.
Não aceite nada do inimigo em sua vida. Muitas vezes, amados irmãos, pode, no meio onde você esteja, alguém ser usado pelo inimigo para tentar impedir ou desanimar você na obra de Deus. Mas se você tem convicção de que você está dando o melhor, dentro daquilo que Deus tem lhe capacitado, continue fazendo isso, porque você vai receber a aprovação de Deus. Faça com zelo, faça com amor, faça com dedicação, dê sempre o melhor para Deus, que ninguém poderá ser contra você. Pode se levantar quem quer que seja, mas cada vez mais você vai ser nutrido em sua alma. Uma coisa que Deus quer no nosso dia a dia é que nos santifiquemos cada vez mais para o Senhor. E qual é o sacrifício que Deus quer que façamos hoje? Abram comigo aí, Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 e o versículo 2. Veja o que é que o apóstolo Paulo vai nos mostrar. Qual o sacrifício que Deus quer que façamos para Ele hoje? Paulo vai rogar. Um rogo é o quê? É uma insistência. É como que Paulo está dizendo: olha, eu insisto com vocês. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha só, que o quê? Que apresenteis o vosso corpo, por quê? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu estou adorando a Deus, eu conheço o Deus que eu adoro, é o culto da razão. Ele é um Deus santo, e eu devo santificar tanto a minha mente como o corpo para esse Deus maravilhoso. Esse é o culto racional. Eu conheço quem é esse Deus, Ele se revelou a mim por intermédio das Escrituras. Por isso Paulo diz: eu rogo-vos, irmãos, eu insisto pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquilo que vocês conhecem de Deus, façam isso, vivam para Ele, tanto na alma como no corpo. Deem testemunho que são santos, que são separados para Deus e que vivem para Deus. E o versículo 2, ele diz, continua: e não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa profunda, amados irmãos. Você tem que apresentar seu corpo vivo, santo e agradável a Deus. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que é não nos conformar? Não tomem a forma deste mundo, não seja conforme o mundo, não queira a forma do mundo agora para a vossa vida. De uma vez que vocês já renovaram a vossa mente, não tenham o mundo como padrão para as vossas vidas. O mundo é o sistema, e é o que nós mais vemos nas igrejas, infelizmente, é de chorar, meus irmãos. Você mostra na igreja, ensina doutrinariamente, mostra que devemos ser santos, que Deus pede isso para as nossas vidas, mas quanto mais, tem muitas pessoas, cada vez mais, buscando a forma do mundo para viver como se fosse lá do mundo. Não vos conformeis com este século, não tomem mais a forma do mundo, transformai-vos agora pela renovação da vossa mente. Foi dado uma nova mente, nós nascemos de novo, nós temos agora a mente de Cristo, para que vocês, olha só,
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que há tantas pessoas ociosas dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não estão mais buscando aqui ou a transformação, a renovação da mente. Aí muitos não sabem qual é a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus mais para as suas vidas. Querem servir como o mundo está servindo. Meus amados irmãos, Deus é um Deus santo. Tudo o que fizermos para Deus tem que ser separado. Deus é diferente. Há um texto em Hebreus, abram comigo. Hebreus capítulo 12. Versículo 28 e o 29. O autor dos Hebreus vai dizer: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos, olha só, a Deus de modo que agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Sirvamos a Deus de modo que agrade a Ele, como Ele está nos ensinando, com reverência. O que é reverência? É respeito. Tenham respeito a Deus. Deus está ensinando a vocês todo o tempo. Respeitem o que Deus está ensinando. E tenham um santo temor. O que é um temor santo? Muitas pessoas temem aí os homens. Mas o nosso temor a Deus deve ser diferente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O temor que devemos ter a Deus é santo, é separado, é muito mais elevado do que nós tememos aos homens, porque Deus, Ele é fogo consumidor, Ele pode consumir qualquer um a qualquer instante. Então, amados irmãos, finalizando, se você crê que Deus tem promessas para a sua vida, não duvide, nem fique questionando ao Senhor. Apenas ouça a voz do Senhor, saia da sua tenda, olhe para o céu, comece a contar as estrelas, creia no impossível e ofereça o seu melhor para Deus. E se algo tentar te atrapalhar, espante tudo o que quer te impedir de receber as promessas de Deus. Você tem buscado essas promessas de Deus espirituais para a sua vida? Uma coisa eu tenho certeza: o que Deus promete a cada um de nós em sua palavra se cumprirá. Se nós não cumprirmos, mas Deus cumprirá. Então, amados, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos confortando e nos mostrando toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, para que possamos assim desfrutar ainda nesta vida as promessas espirituais que Ele tem para o seu povo chamado igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.